10h39, já estamos de volta aqui no CBN Campinas desta sexta-feira e agora estamos em contato com a secretária municipal de saúde de Araraquara, Eliana Onaim, para a gente falar um pouco a respeito da situação por lá, desde antes do lockdown adotado pelo município já no final quase de fevereiro e também no começo de março. E como está a situação por lá hoje? Secretária Eliana, muito bom dia, obrigado em tê-la aqui na CBN Campinas. Olá, bom dia, é um prazer muito grande estar conversando com vocês aí da CBN aqui de Campinas. Secretária Eliana, Araraquara acabou determinando o lockdown iniciado no dia 21 de fevereiro, depois até acabou estendendo, né, um pouquinho os dias. Como que foi a implantação dele? Só para contextualizar, nesse momento aqui em Campinas, o prefeito Dário Saad se reúne com outros prefeitos aqui da região metropolitana para discutir diversos assuntos e também a possibilidade do lockdown, só que por aqui ele já avisou que seria interessante fazer no âmbito regional. Araraquara, a situação geográfica é outra, né? Mas como que foi a implantação por aí? Nós identificamos um crescimento muito grande no número de casos. Quando isso começou a ocorrer, nós também percebemos que a taxa de internação, consequentemente, estava subindo muito, dando um colapso no sistema de saúde do município. Em seguida, identificamos que a cepa, né, que estava no município de Araraquara, predominantemente era a cepa P1 de Manaus. Diante disso, né, nós chegamos, o comitê de contingência, para o prefeito e dissemos: nós temos que tomar medidas drásticas por conta da transmissibilidade dessa cepa. E aí, imediatamente, o prefeito falou: não temos outra alternativa, né, temos que decretar lockdown, porque a gente só tem 2 instrumentos, né, para conter a pandemia, a transmissão. A vacina, que vai a passos muito demorosos, né, e o isolamento social. Então, nós chegamos nisso por conta do esgotamento no sistema de saúde, né, e um aumento considerável do número de casos. E secretária Eliana Onaim, aqui é o Flávio Paradella, muito bom dia, mais uma vez agradecendo essa sua participação aqui no CBN Campinas, para a gente entender a atual situação da cidade de Araraquara. Como a senhora mesmo disse, o prefeito Edinho chegou a um determinado momento e falou que não havia outra possibilidade senão adotar, né, esse lockdown. Como está a atual situação depois, né, da adoção desse trancamento, né, da cidade? Como as coisas estão agora seguindo em Araraquara? Olha, nós estamos com uma redução de mais de 55% no número diário de positivados. Então, foi muito gritante a diminuição dos casos. Consequentemente, a diminuição da taxa de internação. Essa taxa de internação caiu em mais de 22%. Não caiu mais, né, porque nós, né, assim como Campinas, também recebemos pacientes de outras regiões. Mas quando a gente avalia o número de araraquarenses internados, tanto no sistema público quanto no privado, né, ele já teve uma queda aproximada de 40%. Então, esses são números, né, que demonstram que a gente fez uma medida correta. Esses números vêm se mantendo, né? O que ainda a gente não teve um número de decréscimo foi no número de óbitos. Mas por quê? Porque o número de óbitos vai demorar ainda, porque as pessoas que infelizmente estão perdendo a vida nesses dias são pessoas que já estavam internadas desde o final de janeiro, né, e até a primeira, segunda semana de fevereiro, previamente, né, ao lockdown. Por quê? São pessoas, né, quando o paciente que ele complica a partir do 8º, 9º dia, aqui tem chegado até no 11º dia. E após isso, ele tem um longo período de internação. A média, hoje, de internação por paciente, né, ele está em torno de 20, 22 dias. Então, ainda esses números não mostram uma queda no número de óbitos, né? Mas, consequentemente, você tendo um número menor de positivados, né,
diariamente, você vai ter um número menor de demanda para internação hospitalar e, consequentemente, um número menor de óbitos. Secretária, o lockdown aí, ele durou, se eu estiver errado, a senhora me corrige, 10 dias. E nos primeiros 6, até os supermercados ficaram fechados nos primeiros 6 dias. Aqui em Campinas, Araraquara tem uma população de cerca de 240 mil habitantes e Campinas de 1.200.000. São realidades, né, em termos populacionais bem diferentes. Uma das questões apontadas aqui para não realização de um lockdown é o transporte público, isso pelo prefeito. Ele fala que dificultaria a circulação, né, o trânsito dos profissionais de saúde e aqueles que também estão em serviços essenciais. Mesmo com a população aí em Araraquara e esses trabalhadores da saúde, como que foi feito isso, já que o próprio transporte público, né, também fechou durante um tempo? Como que foi feito esse transporte? Então, nós fechamos o transporte público pelos 10 dias de lockdown. Nós, é lógico, uma estrutura, uma cidade menor, né, como você disse, mas nós, o município de Araraquara, para os seus funcionários na área da saúde, né, nós temos aí tipo um sistema de Uber, né, já estava contratado pela prefeitura, licitado, e a gente permitiu que esses profissionais utilizassem esse sistema. Em relação aos hospitais, né, nós fizemos também um acordo, empresas emprestaram, né, ônibus, né, tipo aqui a empresa Lupo, ela cedeu os seus ônibus, já que ela estava parada, para que fizessem essas linhas desses transportes. Então, a gente fez uma negociação, cada hospital fez uma negociação para que se garantisse o transporte público. O transporte público, ele é algo extremamente importante no lockdown. Sem ele, você não consegue um resultado. Por quê? Tendo transporte, as pessoas se locomovem mesmo, né? Isso é uma realidade, agora é uma dificuldade para os trabalhadores, mas você tem que construir alternativas, né, possíveis para que esses trabalhadores cheguem até os locais de trabalho. Com isso, é possível você fazer um lockdown com a suspensão do transporte público. E, secretária, diante dessas medidas tomadas, 10 dias de lockdown, e agora a cidade vem, como todo o estado de São Paulo, na chamada fase emergencial, uma situação bem mais restrita. Como é que está a negociação aí por dentro da cidade de Araraquara? Eu sei que a senhora é da área da saúde, mas tudo é uma situação disciplinar, falando com o setor econômico, desenvolvimento, o próprio prefeito. Como é que está a discussão na cidade para esse fechamento que aí foi determinado por parte do governo do estado, sendo que a situação melhorou um pouco dentro do município? Bom, desde o início da pandemia, nós sempre, a cada decreto, né, elaborado, nós sempre conversamos com os setores envolvidos, explicando a situação, mostrando os números, mostrando os gráficos e construindo durante todo esse ano, né, possibilidades diante das circunstâncias de Araraquara. Então, é lógico, você tem uma reação, né, muito difícil desse pessoal que já está em dificuldades há quase um ano, né? Imagina lockdown de 10 dias, né? Mas aí nós, né, sabemos, né, e eles também compreendem isso, que o município, ele não pode ser menos restritivo que o decreto do estado. Nós não temos esse poder. Nós podemos ser mais restritivos. Então, que nós teríamos que cumprir o decreto do estado com a possibilidade, né, de alguma liminar, né, do não cumprimento. E, por mais difícil que seja, tivemos, lógico, enfrentamentos assim não tão grandes, né, mas manifestações contrárias, né, mas a gente continua numa situação assim de cumprimento dessas determinações. É lógico, nós temos uma vigilância, uma fiscalização rígida também, mas nós não encontramos ainda desobediência, né? Porque eles entendem que o decreto estadual ele tem que ser cumprido, né, pelo município. Secretária Eliana, o município de Araraquara foi citado até num relatório extraordinário, né, por parte da Fiocruz, o Observatório Covid-19, mostrando Araraquara como um exemplo, né, de caso aí com relação ao lockdown. A senhora falou agora há pouco dos dois lados, um lado as restrições e outro lado as vacinas.
Hoje o município, a gente tem aqui os dados da vacinação, de acordo com o vacinômetro do governo de São Paulo, até ontem à tarde, pelo menos, quase 33 mil doses sendo aplicadas, sendo 22.600 primeira dose e pouco mais de 10 mil na segunda dose. Como que essa vacinação tem sido aplicada no município e como tem sido essa balança, né, de abertura? Lógico que todo o estado está na fase emergencial, mas os cuidados que o município vai ter com essa regulação e esse controle de abertura e vacinação. Bom, não dá para anexar vacina com abertura, porque a faixa etária hoje que está sendo vacinada, uma faixa etária, nós estamos hoje a partir de 72 anos, né? E é uma faixa etária que uma grande parte dela, né, não está no mercado de trabalho, né? Então, isso é uma coisa. Nós já vacinamos todos os profissionais de saúde, é lógico que ainda faltam doses para os profissionais de saúde, né? Principalmente, a gente tem uma grande entrada de novos profissionais com aumento de leitos, tanto no público como no privado, né? Então, a gente ainda está negociando com a Secretaria um aporte, né, assim como todos os outros municípios, para continuar a vacinação dos profissionais de saúde. O que a gente tem negociado, né, na reabertura, né, é o monitoramento das pessoas que voltam a trabalhar. Aí já até numa parceria com o Butantan, que vai fazer aqui o Instituto Butantan um projeto piloto de um aplicativo, né, de identificação precoce de sintomas, né, e sinais dessa população para que sejam logo testadas, né, e identificadas como positivos ou não para o seu isolamento. Então, hoje a gente negocia, né, vai negociar com esses empresariados, com todas as escolas públicas e privadas, né, medidas de um controle extremamente rígido daqueles que voltarem às suas atividades, inclusive, né, com a curto prazo a disponibilização desse aplicativo que as pessoas têm que informar seu quadro de saúde, né, diário, né, para que a gente possa ter um controle mais rígido, porque nós também não suportamos mais lockdown, né, por conta da estrutura econômica e social, a gente sabe o quanto isso representa, mas também nós não podemos abrir tudo e correr o risco de termos novamente um crescimento do número de casos. Porque se isso realmente ocorrer, eles também têm consciência que medidas restritivas vão ser tomadas e podemos, infelizmente, né, decretar um novo lockdown, que não é a nossa vontade. A gente entende o momento complicado, né, econômico. E, lógico, isso tem consequências sociais muito grandes também. Mas a ideia é voltar com cautela e com monitoramento rígido desses que voltam às atividades consideradas não essenciais. E, secretária, até para a gente finalizar, né, os números desta quinta-feira apontavam, né, uma ocupação de 84% em Araraquara, a menor taxa nos últimos 41 dias, e uma situação extremamente importante, viu, pessoal que está escutando aqui na CBN Campinas. Cidade que teve essas medidas restritivas de circulação, a gente está falando de lockdown, e veio na sequência também fase vermelha e fase emergencial por parte de todo o estado. Então ficaram bem mais restritas. Depois que saiu do lockdown, continuou com uma restrição maior do que vinha tendo anteriormente. Só que Araraquara está há 10 dias sem fila de pacientes. Isso aqui é extremamente importante, né, secretária? Sem fila de pacientes esperando por internação. Mas a senhora citou uma coisa muito importante: a vacinação está morosa. Para resolver isso tudo, a gente precisa vacinar. E que isso comece a ser muito mais forte. Então, agora março, abril, para que a gente não tenha, né, lockdown, para que a gente não tenha fase emergencial, para que a gente não tenha fase nenhuma, né, secretária? Sim, eu acho que a vacinação é o caminho, né? Só que, né, não depende da gente, depende do governo federal. Então, enquanto os municípios não têm autonomia, né, tem aí até aí a Frente Nacional dos Prefeitos, né, coordenada e presidida pelo prefeito aí de Campinas, tendendo a fazer um consórcio para que os municípios possam fazer essa aquisição.
Lógico, é uma solução? É uma solução, mas que causa uma grande disparidade, né? Porque municípios de pequeno porte não têm a capacidade, né, econômica de fazer aquisição, né? Então, a gente sabe disso, mas é uma alternativa para aqueles que possam fazer aquisição. Agora, a gente tem que cobrar, né, realmente do poder público, né, do governo do estado, a remessa de quanto antes, né, de mais doses de vacina, porque a gente possa alcançar num prazo mais curto possível, pelo menos 70% da população, né, vacinada. Que aí sim nós teremos um controle, né, da pandemia. Enquanto nós não temos, nós usamos, infelizmente, esse remédio amargo, né, que é o lockdown, o isolamento social. Secretária de Araraquara, Eliana Onaim, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, trazendo esses detalhes aí direto da cidade de Araraquara, que fez o lockdown e agora segue, né, dentro dessa fase emergencial, mas apresentando números melhores do que a gente vem tendo aqui para toda a nossa região. Muito obrigado, secretária. Muito obrigada, tenham todos um bom final de semana, desejo a todos muita saúde. Para isso, se cuidem, se protejam. Obrigado. Muito obrigado, conversando com a secretária de